Olá, meu nome é Paula, eu sou graduanda em Letras pela UFT, faço parte do PIBID de Língua Portuguesa e vou apresentar o artigo que eu e as minhas colegas do PIBID fizemos, tendo como temática o ciclo de oficinas sobre o gênero notícia que a gente realizou. Nosso objetivo com o artigo é analisar os aspectos em que essas oficinas contribuem para a nossa formação, visando assim contribuir para a melhoria do projeto do PIBID. Para atingir esse objetivo, nós descrevemos, analisamos e discutimos os resultados obtidos pelas oficinas e levantamos os aspectos que podem ser melhorados e os aspectos eficazes em cumprir com os objetivos, principalmente com relação ao uso de SD em ambientes virtuais. As oficinas ocorreram entre os meses de agosto e início de setembro de 2021 e contou com 5 encontros virtuais, através da plataforma do Google Meet. O público com que trabalhamos foi de aluno de 6ª, 7ª e 8ª série do ensino fundamental da escola Sem Professor Florencio Aires, em Porto Nacional, no Tocantins. Para a realização dessas oficinas, fomos orientados pela professora Adriana de Carvalho Capuchinho, coordenadora do nosso PIBID, e supervisionados pela professora Gracivânia Gomes de Oliveira, a professora de língua portuguesa da escola. Para a oficina, como nós iríamos trabalhar com uma escola, nós seguimos as orientações da BNCC e, portanto, a gente elaborou uma sequência didática, tendo o texto como unidade, no caso, o gênero textual notícia. A sequência didática, ela é definida como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas entre si de modo sequencial, e organizadas de forma que tanto os docentes quanto os discentes tenham conhecimento das suas etapas, né, para enxergar o todo, o começo, meio e fim, visualizando o propósito, o rumo daquele aprendizado. Além disso, a nossa sequência visou a promoção de um uso ético e qualificado das TDICs, né, uma vez que, na atualidade, as notícias estão vinculadas a essas tecnologias. No caso, as tecnologias utilizadas foram o Google Meet, o Blogger e o WhatsApp. O gênero que a gente trabalhou, a notícia, ele pertence ao campo jornalístico da área de linguagem, da BNCC, e nós trabalhamos algumas habilidades referentes a esse gênero. As habilidades EF 69, LP 06, a 10, a 12, a 16, a 17 e a 18, que se relacionam, né, com a leitura, planejamento, produção de publicação de notícias, tanto audiovisuais quanto escritas, além da parte referente à análise linguística, como a utilização das formas composicionais, dos recursos estilísticos e semióticos, e dos recursos linguísticos que marcam a coesão e a coerência do sentido do texto. No primeiro encontro, nós apresentamos o blog que criamos para a escola, né, na plataforma Blogspot, e anunciamos que no final eles fariam uma postagem de produções textuais lá. Depois, né, estabelecemos os conhecimentos prévios dos alunos sobre notícia, né, e em seguida trabalhamos a conceituação do gênero, característica, veículos de circulação, utilizando os slides e notícias de exemplo. No segundo encontro, foi feita uma atividade oral em que os estudantes tiveram que comparar uma notícia de um jornal impresso com um jornal online, identificando, com mediação do professor sempre, os elementos que diferenciavam. Depois, a gente orientou a realização de uma produção textual, na qual os estudantes utilizaram o Google Meet para produzir uma notícia oral e elaboramos um roteiro para auxiliá-los na atividade. No terceiro encontro, a produção anterior foi socializada, compartilhamos a tela com elas, né? E depois foi feito um estudo comparativo de notícias com o mesmo assunto, mas diferentes linguagens, né? Com perguntas orais. No quarto encontro, a gente trabalhou a temática das fake news, né? No que consistem, a manifestação social, intuito, consequências. E depois, no final, a gente fez a orientação para a produção final, que é uma notícia escrita para ser postada no blog que a gente criou para a escola. Aí a gente tirou dúvidas com eles e dúvidas durante a semana também pelo grupo do WhatsApp.
Aí, o quinto encontro, ele foi também de orientações sobre essa produção. A gente dividiu os alunos entre nós, né? E criamos salas individuais para orientá-los. Quem não conseguiu terminar até o fim do tempo da aula foi atendido durante a semana pelo WhatsApp e fazendo reuniões no Google Meet também, quando necessário. Então, a gente levantou alguns pontos que foram importantes aí das nossas oficinas. Pontos positivos e negativos. Dentre os pontos positivos, a gente destacou a recepção dos alunos, que foi excelente, eles apresentaram dúvidas, eles dialogaram com a gente durante as aulas, e sempre muito esforçados em cumprir com os objetivos que a gente propunha. Quando eles não conseguiam, eles sempre pediam ajuda. Então, a gente destacou também que a gente conseguiu um total de 8 produções e que isso foi vitorioso, porque significa que 8 alunos, a mensagem chegou a eles e que eles se interessaram pelo assunto, agiram com responsabilidade, foi interessante essa parte. E daí também a gente destacou pontos negativos, né? O primeiro deles é sobre o cálculo das apresentações das aulas, porque a gente calculou uma hora de aula, esse tempo foi ultrapassado por causa das apresentações, das introduções de disciplina, chegava uma pessoa, a gente cumprimentava. Então, assim, a gente achou que foi um pouco de falta de experiência da gente como PIBidianos, né? Mas foi necessário essas apresentações. É interessante você chamar o aluno, cativar para ele se sentir parte do momento. Então, a gente acredita que para uma próxima sequência, a gente tem que avaliar melhor esse tempo, né? E aí a gente destacou um outro ponto negativo, que foi a atividade de produção. A gente propôs inicialmente, para a produção final, que eles elaborassem uma notícia sobre um personagem fictício. Só que depois, conversando entre a gente percebeu que a gente estava reiterando a produção de fake news. A gente estava estimulando uma coisa que nós, como, né, licenciandos, inseridos na sociedade atual, a gente se posiciona contra as fake news. Então, a gente teve que mudar essa atividade, a gente procurou eles no WhatsApp, mudamos o roteiro que a gente tinha elaborado para uma notícia, para eles produzirem uma notícia real sobre a escola, o bairro deles, né? O que eles quisessem, uma temática meio livre. Então, assim, a gente entende que não é o ideal fazer isso, só que a gente achou que era pior se a gente mantivesse a produção original. E para eles não se perderem, assim, não fugirem de fazer atividade, não ficarem desestimulados ou confusos, a gente foi incisivo com eles, procurou eles durante a semana, né, sempre disposto a ajudar, para que eles conseguissem fazer e não ficassem desestimulados. Ao final, as considerações que a gente fez foi que, assim, as oficinas foram... a gente pôde colocar em prática os conhecimentos teóricos e práticos, né, obtidos pelo PIBID, e também pela nossa graduação em letras. Também a gente desenvolveu aprendizados teóricos quanto ao tempo de fala, a organização das produções textuais. E, além disso, uma coisa que foi muito interessante é que o contato com os alunos possibilitou a gente entender melhor a dinâmica de sala de aula, mesmo que virtual, porque é o que a gente tem no momento, são as salas virtuais, né? Nem todo mundo voltou para a escola. Então, foi muito legal. E também eles foram muito receptivos e educados e carinhosos com a gente, então isso, de certa forma, estimula a gente a continuar na licenciatura, a estudar cada vez mais para produzir um futuro melhor juntamente com esses alunos.